Olá, sejam todos bem-vindos a esse novo vídeo. Hoje nós vamos tentar explicar para vocês um pouquinho sobre os gatilhos emocionais. Você consegue interpretar o que é um gatilho emocional? Então vamos lá, eu vou contar uma breve historinha para vocês conseguirem fazer essa associação do que seria, esses gatilhos, como que é que eles são acionados no nosso corpo. Existe um casal chamado Maria e Jorge. Maria e Jorge, ele tem uma filha, Ive, que está numa fase escolar, lá com seus 3, 4 anos de idade. Ive, começa a ir para a escola e o pai, Jorge, sempre fica com a responsabilidade de ir buscar a Ive na escola. Só que o que acontece? Um belo dia, ele mora no Rio de Janeiro, e por conta do trânsito, ele se dá conta que teve um acidente na rodovia, o que acaba fazendo com que ele vá chegar atrasado na escola para buscar a Ive. Então ele liga para a professora e fala assim: tia, avisa a Ive que o papai vai demorar a atrasar um pouquinho, mas que eu já estou a caminho. Aí a tia vai lá na criança e fala: Ive, o papai vai demorar, mas pode esperar aqui com a tia. Aí de repente, a Ive, que é sempre a primeira a ser buscada na escola, começa a ver os coleguinhas. Rodrigo indo embora, o Tiaguinho indo embora, o Paulinho indo embora. E aí ela começa a ter umas reações de quê? De preocupação. Então ela começa: tia, o papai não vai me buscar, o papai esqueceu de mim. E aí ela vai vendo, o Tiaguinho indo embora, e aí ela fala: papai, cadê o papai? O papai não vai vir me buscar. E a tia sempre tentando acalmar a Ive: pode esperar, o papai tá vindo te buscar, o papai já tá chegando. E a tia sempre tentando acalmar a Ive. Então o papai chega, abraça a Ive abraça o papai, os dois ficam felizes. E você acha que essa história termina por aí? Que a Ive vai esquecer a experiência que ela viveu ali? Não, ela não vai esquecer o que aconteceu ali. Por quê? Porque todas essas reações que a Ive teve, que essa criança teve, geraram nela uma memória celular de abandono, Essa memória celular de abandono, ela fica entranhada no nosso organismo, na nossa inconsciência, E ela fica lá, essas memórias, pro resto das nossas vidas, ela vai nos acompanhar. Tem linhas teóricas, da psicologia que estudam, que falam que existe uma cura, como se a gente fosse esquecer isso. Mas as linhas que eu estudo, não, dizem que não, nós não esquecemos essas memórias celulares que ficam junto conosco, O que a gente consegue fazer é uma ressignificação, dar um outro significado a experiências, vivências que nós tivemos, e aí com um olhar diferente, a gente passa a não sentir aquelas dores ou ter umas reações, ser reativa àqueles gatilhos que vão nos começar a aparecer ao longo da vida. Então a gente consegue ressignificar, não curar de esquecer totalmente. Então voltando lá na nossa historinha, Então passado ao longo dos anos, Ive se casou com Paulo e viajou, ela decidiu ir para a Europa decidiu ir para a Europa estudar. E aí um belo dia, ela retornando lá para o Brasil, para o Rio de Janeiro, ela liga para o Paulo, o marido dela, e fala: Paulo, eu preciso que você me busque no aeroporto, amanhã às 3 horas da tarde. Aí Paulo dá lá 2 horas da tarde, Paulo fala: nossa, tenho que buscar a Ive no aeroporto, pega o carro e vai a caminho do aeroporto. Só que no meio do caminho acontece de o pneu furar. O pneu furou, E acontece que ele vai atrasar para buscar a Ive. E Ive chega no Brasil, vê que o Paulo não está lá e começa a ligar para ele: aonde que você tá? Meu Deus, o que será que aconteceu? Só que Paulo não atende o telefone, só cai na caixa postal, e ela liga de novo, e só cai na caixa postal, e ela liga de novo, ela cai na caixa postal. O que acontece com ela? Ela passa a acionar os gatilhos, as memórias celulares dela de abandono lá da infância.
Então, gente, mesmo a Ivy já tendo, né, a memória dela, o neocórtex frontal dela desenvolvido, ela começa a ter as mesmas memórias celulares de abandono, lá de quando criança, né, que ela teve, que ficaram registradas nela, ela retoma isso tudo, sentindo os mesmos sintomas, o frio na barriga, a sudorese, a dor no peito, a tensão muscular, né? E aí o que acontece? Para vocês conseguirem entender, porque aí nessa situação é o que? É quando ela aciona o gatilho emocional que ela teve, né? Que da memória celular que ela teve lá da infância. Então, por isso que a gente fala que é um gatilho emocional. Quando a gente como profissional, fala com o paciente assim, você deve ter acionado algum gatilho. Então, isso é o gatilho emocional, que é o que eu gostaria que vocês compreendessem nesse vídeo. Agora, para a gente finalizar, para vocês perceberem como que às vezes, né, as brigas entre os casais acontecem nos relacionamentos, e quando eu falo relacionamento, gente, eu não falo nem estudo só relacionamento amoroso, não, relacionamento familiar, entre pai e filho, entre amigos, entre colegas de trabalho, relacionamentos no geral, porque nós vivenciamos de relacionamentos, né? Então, o que acontece? Aí, vamos supor uma outra história para vocês conseguirem compreender aonde que é que as brigas acontecem. Paulo, então, teve os gatilhos emocionais dele também, que foram outros que a gente não sabe qual é. Então, na hora, né, que Ivy começa a brigar com Paulo, na hora que ele chega no aeroporto, e que ela fala, por quê? Por que você atrasou? Você sabe que eu odeio que atrasa, não faz isso, eu tô irritada, agora você me deixou nervosa, e ela começa, né, a brigar lá com o esposo, né, com Paulo. O que acontece? Ela aciona nele, por exemplo, né, a gente vai exemplificar um outro gatilho aqui, ela aciona nele um gatilho de desamparo parental. Quer dizer, Paulo, ele era o tempo inteiro, desaprovação parental. O Paulo, ele era sempre desaprovado pelos pais, lá na infância, como se ele fosse sempre reprovado. Tipo, menino que não sabe fazer nada, olha só, você deixa cair tudo. Então ele era sempre desaprovado nos comportamentos dele. Então ele gravou na memória celular dele essa desaprovação parental. E aí na hora que Ivy começa a brigar com Paulo, ela aciona nele esse gatilho. E aí o que acontece? As brigas estão feitas. Por quê? Porque todos nós, cada um, tem os seus próprios gatilhos, vindos das suas próprias histórias, das suas próprias experiências. Então, com isso, gente, é que começa as guerras de projeções. Eu projeto no outro, o outro projeta em mim. Então, o que acontece? E aí você fala, Simone, mas e aí, como é que isso finaliza? A gente, na verdade, nesses momentos de atrito relacional, que a gente tem que aprender, né, a ter e trabalhar as nossas responsabilidades emocionais, buscando sempre o quê? Ressignificar aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso. E aí sim os nossos relacionamentos passam a dar certo. Aí sim nós começamos a ter relacionamentos duradouros. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo explicando um pouquinho sobre os gatilhos emocionais, né? Esse vídeo ele é uma releitura de uma explicação do psicólogo Edu, né? Então eu quero deixar os meus créditos aqui para ele, que eu assisti e achei magnífico e achei super bacana compartilhar para vocês. Grande beijo!